o outro lado da moeda sobre o Evangelho de João capítulo 8, versículos 1 a 11, que muitas traduções da Bíblia não mostram para os seus leitores. A expressão "quem não tiver pecado, atire a primeira pedra", é muitíssimo usada hoje em dia, e é atribuída a Jesus como se ele a tivesse dito. Será mesmo verdade que Jesus disse isso? O Novo Testamento do grego original de Westcott Hort, de 1881, diz: os manuscritos BSY omitem do versículo 53 até o capítulo 8 versículo 11. Estes manuscritos gregos BSY eram as mais confiáveis cópias do Evangelho original deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, através de seus apóstolos e discípulos, e Westcott Hort foram dois peritos no grego, de renome e confiabilidade internacional, e foram eles que traduziram o Evangelho do grego para o inglês. Para quem não sabe, o grego era a língua que os apóstolos e discípulos de Jesus usaram para escrever o Novo Testamento ou escrituras gregas cristãs. Então, notem que Westcott Hort afirmam que os manuscritos BSY omitem do versículo 53 até João 8, 11. A Bíblia Sagrada, Velho Testamento e Novo Testamento, versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Notem, Bíblia Almeida de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Veja o que diz esta Bíblia Almeida, de acordo com os melhores textos hebraico e grego, sobre João 7, 53 até João 8, 11. Na maior parte dos manuscritos antigos, não consta o trecho de João 7, 53 até 8, 11. Na maior parte dos manuscritos antigos, não consta o trecho de João 7, 53 até 8, 11. Na maior parte dos manuscritos antigos, não consta o trecho de João 7, 53 até 8, 11. Bíblia Sagrada, tradução na linguagem de hoje. Veja o que a Bíblia na linguagem de hoje diz sobre João 8, 1 a 11. Os versículos 1 a 11 não fazem parte do texto original grego. Os versículos 1 a 11 não fazem parte do texto original grego. Os versículos 1 a 11 não fazem parte do texto original grego. A Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista. Vejam o que a Bíblia de Jerusalém diz sobre João 7, 53 até João 8, 1 a 11. Esta perícope, 7, 53 até 8, 11, omitida nos mais antigos documentos manuscritos, versões, padres da Igreja, veja bem. Omitida nos mais antigos documentos. Omitida nos mais antigos documentos manuscritos, versões, padres da Igreja, colocada alhures por outros, deixa transparecer o estilo sinótico e não pode ser de João. Veja bem, não pode ser de João. Poderia ser atribuída a São Lucas conforme Lucas 21, 38. Sua canonicidade, seu caráter inspirado e seu valor histórico, no entanto, não sofrem contestação. Notem que a Bíblia de Jerusalém, mesmo admitindo que o texto de João 7, 53 até João 8, 1 a 11, não foi escrito por João, enfia um goela abaixo dos leitores que este texto deve ser aceito como inspirado e não deve ser contestado. Perceberam? Como que um texto que não foi escrito por João foi parar no Evangelho de João? Faz sentido isso? Não é um absurdo? E não querem que o texto seja contestado. E, se este texto foi escrito por Lucas, por que não foi colocado no Evangelho de Lucas? Perceberam as contradições? Não é um absurdo? E ainda querem que os leitores aceitem este texto como inspirado e que não deve ser contestado, não deve ser investigado. Não é um absurdo? Isso é vestígio da Inquisição. Ou tu aceitas este dogma, mesmo que ele contradiga o restante da Bíblia. Ou, tu morres. Tu vais ser queimado vivo. O que tu escolhes? É lógico que ninguém queria morrer, e assim, diziam amém para tais ensinos contraditórios. Sim,
Era assim que funcionava a igreja no passado. Quem discordava de um ensino contraditório da igreja, estava sujeito a perder o emprego, perder o prestígio, perder a popularidade, e assim, a maioria preferia ficar calada sem contestar a igreja, e assim, os ensinos falsos eram perpetuados. E as testemunhas de Jeová não são diferentes. Qualquer testemunha de Jeová que contestar um ensino contraditório do seja corpo governante, das testemunhas de Jeová, é desassociado e as testemunhas de Jeová dizem que esta pessoa morreu espiritualmente para elas. Igualzinho a Igreja Católica fazia na Inquisição. Se esta testemunha de Jeová é empregada de outra testemunha de Jeová, ela é demitida, perde o emprego. É isso aí. Igualzinho a Inquisição fazia no passado. A partir de agora, vocês verão iluminando a verdade contestando João 8 do 1 ao 11, e todos vocês fiquem à vontade para comentar qualquer erro importante que vocês perceberem em sua contestação, ok? Mas, sejam criteriosos e estejam abalizados para fazê-lo. Obrigado. Contradição 1. Contradição com o restante da Bíblia. Deuteronômio 22:22 diz: se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos. Veja bem, morrerão ambos. O homem que se tiver deitado com a mulher, e a mulher. Assim, exterminarás o mal de Israel. Notem que era para matar ambos. E não somente a mulher, perceberam? Por isso que existem muitas feministas revoltadas, e com razão. Mas, a culpa não é de Deus, que criou esta lei. A culpa é dos homens que tentam burlar esta lei, puxando sardinhas só para o lado deles, ok? Eles acham que podem adulterar e ficarem sem culpa, mas a mulher deve ser a culpada. Só a mulher é que deve ser penalizada. Perceberam? Levítico 20:10 repete a mesma lei. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero, como a adúltera. Veja bem, tanto o adúltero quanto a adúltera deverão ser mortos. Então, a pergunta é: por que este relato de João 8, 1 a 11, não mostra os escribas e fariseus, que se diziam os guardiões da lei de Deus, trouxessem também o homem pego em flagrante no adultério? Por quê? O relato de João 8, 1 a 11 diz que a mulher foi pega no flagrante adultério, e sendo assim, o homem adúltero também estava presente. Por que não trouxeram também o adúltero diante de Jesus? Houve falhas destes escribas e fariseus. E Jesus, que tinha o poder milagroso de conhecer o coração e a mente das pessoas, não poderia ter exposto a falha destes escribas e fariseus, perguntando: vocês vieram procurar falhas em mim para me desmascarar como um falso Messias, mas ocorre o contrário. A falha está em vocês, pois vocês sabem o que diz a lei em Deuteronômio 22:22 e Levítico 20:10, ok? Cadê o homem? Esta mulher foi pega no flagrante praticando adultério com quem? Pronto, Jesus já teria envergonhado aqueles fariseus e escribas, e eles iriam embora, pois não teria outra saída. Ou, se não continuariam ali passando vergonha na frente de Jesus. Pronto. Só aí já desmontamos este texto como não inspirado por Deus. Só aí já provamos que este texto é uma espúria, pois ele não se harmoniza com o restante da Bíblia. O que mais podemos depreender deste texto espúria? O Jesus da Bíblia, que cumpria e cumpriu a lei fielmente nos seus mínimos detalhes, e ele sabia que a lei de Deus sobre o adultério é imparcial, portanto, jamais iria apoiar o machismo de só julgar o adultério de uma mulher e se esquecer do adultério do homem acompanhante deste ato adúltero. Não é verdade? Jesus não poderia ter dito: tragam um homem adúltero aqui para eu perdoá-lo também. Não poderia. Então, por que não trouxeram adúltero para Jesus julgá-lo? Só queriam que Jesus julgasse a mulher? Faz sentido isso, considerando que os escribas e fariseus diziam seguir a lei toda, e eles sabiam o que diz a lei toda, em Deuteronômio 22:22, e Levítico 20:10. Ou,
Na verdade está comprovado que, este texto de João 8, 1 a 11, era uma invenção de pastores que queriam dar suas escapadinhas fora do matrimônio, adulterando com as ovelhas, e caso elas fossem pegas no flagrante, ou descobertas de outra maneira, só elas fossem julgadas. E que se tivesse misericórdia delas, coitadinhas. Ora, se era para ter misericórdia das coitadinhas mulheres adúlteras, por que não era para ter misericórdia dos coitadinhos homens adúlteros também? Perceberam? Na verdade, tais falsos pastores queriam tirar o foco do adultério do homem e jogar toda a culpa no adultério da mulher. Esta é a verdade. Por isso que, graças ao Deus da Bíblia, ele tem ajudado a revelar que este texto é uma espúria, pois o verdadeiro Deus não aprova injustiças num processo qualquer, pois ambas as partes devem ser ouvidas e julgadas, o que não ocorre com esta perícope não inspirada de João 8, 1 a 11. E atenção! Tem mais contradições em João 8, 1 a 11. Por isso, continue atento vendo este vídeo. Conforme veremos. Contradição 2. A lei dizia que uma pessoa mais jovem era obrigada a se levantar diante de uma pessoa mais idosa. Sendo assim, porque Jesus, que era mais jovem, não se levantou diante dos escribas e fariseus, que eram mais velhos. Levítico 19, 32, que estava em vigor nos dias de Jesus, diz: deves levantar-te diante da pessoa com cabelo branco, e honrar a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou Yahvé. Assim sendo, porque Jesus continuou agachado, escrevendo no chão. Sim, o relato de João 8, 1 a 11 diz que Jesus, mesmo vendo se aproximar os escribas e fariseus, que eram autoridades, o relato diz que Jesus continuou agachado, escrevendo no chão, sem se levantar. E agora? Jesus sabia disso, que era para se levantar. Então, por que Jesus não se levantou diante dos escribas e fariseus conforme mostra o relato de João 8, 1 a 11? Isso teria sido um ato de desrespeito à lei de Moisés. E Jesus teria pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus não pecou. A Bíblia diz que Jesus cumpriu fielmente a lei de Moisés nos seus mínimos detalhes. Então, esta é mais uma prova que este texto de João 8, 1 a 11 é uma espúria. Por isso, da próxima vez que você ouvir a expressão quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, saiba que Jesus não é o autor dela. Pois se Jesus fosse o autor dela, os fariseus e escribas diriam para Jesus: nós temos pecado, mas o Senhor não tem. Então a obrigação é o Senhor atirar a primeira pedra nesta mulher adúltera. Perceberam? Então, esta é mais uma prova adicional que esse relato não é confiável como inspirado por Deus. Pense nisso da próxima vez que encontrar João 8, 1 a 11 em algumas traduções da Bíblia. E mais um detalhe importante. João 8, 1 a 11 não menciona o nome desta suposta mulher adúltera, e muitos costumam dizer que esta mulher era Maria Madalena. A Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios, não tem nada a ver com esta mulher de João 8, 1 a 11, correto? Sim, costumam confundir a Maria Madalena com esta mulher fictícia de João 8, 1 a 11. Mas não façam mais isso, pois a Bíblia relata inúmeras Marias nos dias de Jesus, e também, o relato de João 8, 1 a 11, não menciona o nome de nenhuma mulher. Portanto, a suposta mulher adúltera de João 8, 1 a 11 não se trata de Maria Madalena. Reflita nisso.